Nininha, bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre como mudar o seu estado emocional de negativo para positivo, mesmo que você esteja magoada. Bem-vindas! Maria Clementina, Nininha, Clébia, bem-vindas. Evilânia. Pessoal, vamos mandar pegar aí esse balãozinho aí, tipo, boa noite, Edna. Em loja aqui achou, bem-vinda, Giovanni. Pessoal, vamos pegar esse balãozinho e vamos compartilhar para a gente convidar o máximo de pessoas para estar conosco aqui nessa live agora. Pega aí o balãozinho e vamos chamar todo mundo. Porque o conteúdo de hoje está maravilhoso. Vamos chamar, manda o balãozinho para as pessoas que precisam aprender como mudar o seu estado emocional de negativo para positivo. Vamos lá, vamos chamando todo mundo. Eu estou aqui chamando também. Estou mandando para todo mundo. Todo mundo vem participar da live. Todo mundo já está mandando aí, pessoal? Selma, bem-vinda. Eu adoro essa música. Não sei se vocês estão me ouvindo. Está ouvindo a música do Jota Quest, Além do Horizonte? Vou até desligar aqui agora, porque para a gente acalmar um pouco. Eu adoro essa música porque eu acho que ela tem uma energia muito maravilhosa e nos potencializa, né? Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema prático, um tema que nós convivemos com ele todos os dias, que é a gestão das nossas emoções. Você sabe, a Ivânia, a Kátia, Sou Silva, Lacerda, você sabe gerir as suas emoções? Você sabe controlar as suas emoções? Você sabia que essa é uma das habilidades hoje mais exigidas no mundo corporativo? Você saber lidar com as suas emoções, saber controlar os seus ímpetos, saber ouvir sem se irritar, saber ter empatia com o que o outro fala, saber pedir aquilo que você necessita sem agressividade, né? A fala, a nossa capacidade de lidar com os nossos conteúdos internos, hoje vem sendo considerada uma das habilidades, das competências de inteligência emocional das mais importantes, porque é isso que nos permite trabalhar em equipe, ter uma harmonia, né, no seu local de trabalho, na sua casa, na sua vida como um todo, né? Solas Guedes, bem-vinda. Suelen, bem-vinda. Kátia. Pessoal, esse tema, ele é muito, muito importante. Então, nós estamos aí, deixa eu ver aqui o nosso horário para a gente já começar, né? Já são 19h05. E eu quero começar a nossa live perguntando para você: você sabe gerir as suas emoções? A hora que você está irritada, você sabe respirar e se tranquilizar? Ou você tem o hábito de soltar os cachorros nas pessoas, de descontar aquilo que você sente nas pessoas? Compartilha aí comigo. Ei, Marcelino, bem-vindo. Compartilha comigo. Quem você sabe, se você opção 1, você sabe gerir as suas emoções. Quando você está nervosa, você sabe se controlar, você espera acalmar para depois você falar, né? Você sabe ouvir. Essa é a opção 1. Ou você, estando irritada, você não tem controle, você explode, você não tem paciência, você desconta nas pessoas aquilo que você está sentindo. Opção 2. Escreve aí para mim, gente.
A Kátia está dizendo: eu achava que eu sabia lidar com as minhas emoções até eu passar pelo segundo AVC na minha vida. Hoje estou aqui por um milagre de Deus. E agora minha pergunta, Kátia, é: você já aprendeu a lidar com as suas emoções? A Edna está falando que ela está na opção 2. Ela ainda não consegue controlar as emoções e acaba extravasando e descontando nas pessoas. Compartilhem aí comigo, gente. Opção 1, você sabe controlar suas emoções, você sabe se calar na hora certa. E opção 2, não, você não sabe, você ainda está no processo de aprendizado. Tem hora que você consegue, tem hora que você não consegue, desconta. A Solas Guedes está falando: eu sou muito reativa. Se eu não falar com a boca, eu falo com o olhar. A Suelen está dizendo que eu não sei. Eu acabo machucando das pessoas que amo. Tadinho do meu marido, kkkk. Ó, Edna, não é fácil mesmo para quem convive. A Vânia está dizendo que ela já está sabendo controlar as emoções. Vânia é minha aluna, já está comigo há um tempo, né, Vânia? É uma jornada, né, que te permite realmente estar num outro patamar, né, pelo aprendizado, claro, pelo treino, que coisa boa. A Kátia está dizendo: eu aprendi sim. Hoje eu não espero mais, eu não esquento mais a minha cabeça. Maravilha, Kátia, parabéns. Tia Ângela está aqui também, que bom. Pessoal, e essa é muito a minha história de vida, e é por isso que esse tema é um tema tão caro para mim. Né? Eu já contei a minha história em algumas oportunidades, em cursos que eu ministro, né? Gratidão, Vânia. Vânia está falando que aprendeu muito comigo. Então, a minha história de vida foi sempre uma história de uma pessoa raivosa, reativa, né? Como alguém disse aqui, que descontava essa raiva no mundo, nas pessoas mais próximas, nas pessoas que eu mais amava, e sempre cobrando das pessoas aquilo que eu não conseguia dar para mim mesma, né? Então, eu sempre criava uma expectativa de receber atenção, de receber afeto, eu cobrava isso, né, das pessoas, e quando isso não vinha, eu levava para o lado pessoal, eu ficava magoada, eu não tinha uma reunião de família que eu não saía de casa e que eu não saía da reunião, do encontro de família, sem estar chateada, porque tudo eu levava para o lado pessoal. Aqui, o Loja aqui achou, está trazendo uma terceira opção: eu me calo e não consigo me expressar, né? O que muitas vezes não significa que você digeriu, né? Aquilo fica entalado aqui, né? E o seu estado emocional interior, ele fica borbulhando como uma panela de pressão. Gratidão por ter trazido essa opção. A Sol, que disse que sou muito reativa. Obrigada, Sol, por ter trazido o seu nome aí. Graziele, bem-vinda. Suelen, nossa, eu sou assim. Se identificou, né, Suelen? Gente, a minha vida foi assim, sempre altos e baixos, né? Momentos que eu estava bem equilibrada, momentos, e aí eu tratava todo mundo bem, amava todo mundo. Quando eu não estava bem, eu caía, né? E aí era terrível. Tá vindo um barulho aqui, deixa eu desligar. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tirei o som. Vocês conseguem me ouvir ou não? Me dá um feedback, por favor. Alguém fala para mim, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Me dá um retorno. Estão me ouvindo? Não sei se vocês. Sim, ótimo. Obrigada, Edna. Gente, e isso sempre me deixou muito triste. Por quê? Porque eu me sentia culpada. Eu sempre tive o comportamento, né, de diante do que estava acontecendo, da minha raiva, da minha tristeza, da minha mágoa, da minha ansiedade, do meu medo, ou eu culpava a mim, ou eu culpava os outros, né? E estava sempre envolta em conflitos, né? E isso era muito pesado para mim. Eu quero que você olhe para você, né? E se pergunte como que você se coloca diante das situações. Você tem a tendência de culpar a si ou aos outros,
né? Falando, não é possível, de novo você faz isso, você já falou que você não ia fazer, você vai e faz, você também é uma incompetente. Ou você tem a tendência de dizer, fulano sempre privilegia ciclano, né? Nunca faz por mim, sempre me deixa por último. Qual que é o seu comportamento mais comum? É você responsabilizar o outro, culpar o outro, na verdade, ou culpar a si mesma? Coloca aí, põe aí, eu, culpar eu ou o outro. E escreve outro e eu. Eu sou assim, eu na verdade me culpo sempre. E isso é um peso gigante, né? Então, até para a gente identificar como que a gente vem se comportando, né, diante das situações da vida. Quem mais, gente? Você culpa o outro ou você culpa a si mesma? Ou você oscila? Tem hora que você culpa o outro, tem hora que você culpa você. Como que você funciona? Compartilha aí comigo na live. A Suelen está dizendo, posso escolher as duas opções? Pode, Suelen, é isso mesmo, porque a gente oscila. Tem hora que a gente está só focada no que o outro está fazendo de negativo. Tem hora que a gente está se sentindo a pior pessoa do mundo, achando que a gente é o problema da nossa vida, né? A Parcerias Virtual, a Mônica, né, ela está dizendo, culpo eu e ao outro, a Edna também, ambos. Gente, eu quero trazer um pouco de consciência aqui para vocês, para a gente pensar o que é, né, esse estado emocional negativo, né? É você estar sempre se sentindo ou triste, ou magoada, ou com raiva, ou sem direito, ou você está se sentindo inferior, com uma baixa autoestima, acreditando que nada dá certo para você, ou você tem um sentimento de não merecimento, ou um sentimento de incapacidade, né? Um sentimento de rejeição. Você está sempre com aquele sentimento de raiva, sabe? Aqueles sentimentos que vão, mas está sempre ali permeando a sua vida, né? Tem momentos, poucos, que você se afasta deles, daí a pouco eles retornam e te deixam sempre para baixo, sempre com uma visão distorcida da realidade, né? Esse é o grande problema de estarmos alimentando sentimentos negativos no nosso bojo, né? A gente começa a perceber a vida por uma perspectiva autodestrutiva, por uma perspectiva menor de impotência, né? A gente é como se a gente começasse a olhar a vida pelo lado vazio da vida e não pelo lado cheio, né? E uma coisa que é muito importante, eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer nada, porque o tema é complexo e tem muitas nuances que eu quero trazer para vocês refletirem. Então, primeiramente, eu quero diferenciar para vocês emoções e sentimentos, né? A gente confunde, muitas pessoas acreditam que emoções é a mesma coisa do que os sentimentos. As emoções são reações químicas e involuntárias do nosso organismo a fatores externos, né? Então, a gente ouve um barulho, se você está sozinho em casa, se né, aqui o bairro que você mora tem já tem história de ter ladrão, seu coração acelera, né? Seu sangue vem para as extremidades, você tem um taquicardia, começa a ter uma sudorese, é o quê? É aquele estado automático, né, que vem involuntário, em que você se prepara para fugir ou para lutar. Né? Isso é lá do nosso sistema límbico, né? Do nosso cérebro, nosso sistema primitivo, que nos prepara para isso. Então, você não tem controle sobre as suas emoções, porque são reações químicas. Mas o sentimento, você tem controle, porque o sentimento é a forma como você interpreta aquele evento da sua vida. E nós vamos falar um pouco mais dele. Mas por que eu estou trazendo
as emoções aqui para vocês e essa diferenciação. Porque, de um modo geral, gente, fisiologicamente, as emoções, elas são para ser rápidas, para durar 90 segundos. Né? É aquela coisa que passa na sua cabeça, dá aquele taquicardia, aquela descarga química, elétrica e química dentro do seu organismo, e daí a pouco ela vai embora. Acontece que a maioria das pessoas tende a reter aquela emoção e fazer com que ela permaneça atuando sobre você. Pessoas que ficam, às vezes, horas, às vezes, dias, às vezes, semanas, às vezes, meses, às vezes, anos, nutrindo aquela emoção negativa, aquela dor, aquela tristeza, aquela raiva, aquele sentimento de vingança, percebe? Então, é muito importante a gente entender que fisiologicamente isso não é para durar, mas emocionalmente nós fazemos com que esse estado emocional negativo perdure por mais tempo do que ele deveria. Emocionalmente me sinto. Deixa eu ver aqui quem está falando isso. Emocionalmente me sinto desequilibrada e aí a minha imunidade física cai, eu adoeço fisicamente. Exatamente, o nosso emocional, ele determina a maioria das nossas doenças, elas iniciam por um quadro emocional e depois pela repetição, pela impressão que nós vamos, pelo comando que nós vamos dando, ainda que inconscientemente para as nossas células, nós vamos gerando esse desajuste e equilíbrio e desequilíbrio. Imagina você mandando uma mensagem todos os dias, sua burra, sua incompetente, olha o que você faz, nada você faz direito, não é possível, você devia morrer, eu não sei por que você está aqui, ninguém gosta de você, ninguém te olha. Gente, imagina você dando um comando dessa natureza para você todos os dias, por anos a fio. Não tem como o seu organismo não adoecer. E eu não estou dizendo que você faz isso, não, tá? Aqui não está aparecendo para mim o seu nome, mas eu estou aproveitando o seu exemplo para potencializar e mostrar como que o nosso emocional ele vai imprimindo, né, uma intencionalidade, um comando para o nosso corpo físico que vai reagindo àquilo. E se a gente pensar por quê, né, que nós oscilamos tanto entre emoções positivas e emoções negativas, né? Por que a gente não está programado para ter só emoções positivas? A verdade é que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós somos seres que temos essa capacidade de escolher aquilo que nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Acontece que muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, meu nome é Sol, sim, a maioria das pessoas, elas acabam fazendo escolhas negativas para suas vidas. Elas não aprenderam como alimentar a sua mente de forma positiva, elas não aprenderam a se conhecer, né? De um modo geral, gente, ninguém é educada para poder ouvir e validar os seus sentimentos, a perceber o que você está sentindo. Muitas vezes as pessoas estão com sede, pegando aqui um exemplo bem grosseiro, muitas vezes as pessoas estão com sede, mas pensam que estão o quê, gente? Com fome. E aí comem ao invés de beber água. E a sensação não para. Para vocês terem uma noção do quanto nós não fomos educadas para nos perceber, para olhar para nós. Para além dessa questão, né, nós precisamos de entender também que, por exemplo, até mesmo pela lei da atração, né, se a gente pega um pé de goiaba, uma semente de goiaba, ela foi criada, né, para emanar uma frequência específica. E ela não tem o livre-arbítrio de dizer, hoje eu vou vibrar
pé de laranja. Amanhã eu vibro pé de goiaba. Não, ela está programada para vibrar a mesma frequência, porque ela não tem o livre-arbítrio. Com isso, ela vai vibrando, vibrando, vibrando e vai atraindo os nutrientes da terra que vão se juntando e vão fazendo ela crescer e vão se modificando. E com isso, ela vai se transformando em um pé de goiaba. E é por isso que nós nunca temos dúvida de que, se nós pegarmos uma boa semente, plantarmos, regarmos, tirarmos a erva daninha, né, e cuidarmos dessa semente até que ela germine e até que ela se torne uma árvore, nós temos a certeza de que ali vai nascer um pé de goiaba. Mas nós temos o livre-arbítrio, de forma que hoje eu estou bem, estou equilibrada, estou feliz, estou acreditando na vida. Então, eu estou vibrando em altíssima frequência, 200, 300, 500 Hz, né? A frequência do amor, da gratidão. Mas acontece alguma coisa comigo e aí eu aciono aquelas memórias antigas e eu caio no buraco. E aí eu começo a vibrar o quê? 100 Hz, 120 Hz, aquela frequência baixa, aquela frequência que me sintoniza com coisas difíceis, coisas mais densas da vida, né? E muitas vezes eu não sei o que fazer para sair desse quadro emocional, né, em que eu me encontro. Pelos motivos que eu já disse, né? Nós não fomos educadas para nos conhecer, para entender que nós precisamos alimentar a nossa mente da mesma forma como nós alimentamos o nosso corpo. Várias vezes por dia, dar à nossa mente, ao nosso emocional, estímulos positivos, como uma leitura, uma música, uma meditação, né? Uma aula, um curso. Isso, a gente não foi educado para buscar isso. Além disso, nós não fomos educados para ter clareza sobre aquilo que nós necessitamos. Às vezes a gente sente um incômodo, a gente sente um vazio, a gente sente um medo, uma dúvida, mas a gente não sabe exatamente por que a gente está sentindo aquilo, né? Ou o que aquilo quer dizer para a gente. E também não procuramos investigar. Estou esquisita hoje, não sei por quê, mas deixa para lá, né? Fica mais para fora do que para dentro. E isso é muito próprio da nossa sociedade capitalista, né? Que ela foi educada para estar sempre focado no fora, para estar sempre buscando as necessidades não atendidas, ao invés de focar nas necessidades que já estão atendidas e ser grata por isso e se encher, né, de alegria e de gratidão mesmo por tudo que já possui, né? Mas voltando aqui, então nós percebemos que o problema é a gente alimentar essas emoções negativas dentro de nós, né? E isso acontece porque nós não aprendemos como, né? E a importância de estarmos sempre nutrindo a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções com conteúdos, com alimentos que nos potencialize. E a consequência óbvia disso são os prejuízos, né, gente? Quando a gente alimenta em nós as emoções negativas, nós levamos tudo para o lado pessoal. A pessoa pode dizer qualquer coisa, e aí nós já achamos que ela está dizendo para nós, ou que ela quer nos agredir, ou que ela vive em função de nos ofender, né? Temos essa sensação. A gente já vê uma situação, já tira uma conclusão segundo aquele filtro que eu falei no início, né? Aquele filtro daquelas memórias, às vezes de baixa autoestima, de não pertencimento, né? A gente não tem, quando a gente alimenta a nossa mente com coisas negativas, nós não temos isenção suficiente para analisar o que está acontecendo, para poder perceber, né, o que o outro está necessitando, o que está movendo esse outro para a atitude que ele está tendo, né? E, de um modo geral, a gente se envolve
em conflitos, rompimento de relacionamentos. Muitas vezes as pessoas, por estarem com essas emoções negativas, elas se isolam, né? Ou são isoladas porque ninguém quer estar perto dessas pessoas. Mas a pergunta que não quer calar: como fazer, né, para mudar esse estado emocional negativo para positivo? Mesmo estando magoada, mesmo estando com raiva, mesmo estando frustrada, mesmo estando com medo. Como fazer isso? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, de fato, nós não controlamos aquilo que nos acontece. Nós não controlamos, nós não temos esse poder de controlar aquilo que nos acontece. Mas nós temos 100% de controle sobre a forma como nós lidamos ou como nós interpretamos aquilo que nos acontece. Então, se nós temos o controle sobre a forma de lidar com aquilo que nos acontece, significa que nós temos, sim, total possibilidade ou total responsabilidade sobre os nossos sentimentos. E isso é difícil da gente aceitar. Poxa, o outro me fez raiva, eu que sou responsável por essa raiva? Fulano falou grosso comigo, fulano me magoou, eu sou responsável por isso? Por mais que seja difícil de entender, e eu vou explicar, você é a única responsável por aquilo que você sente. E eu vou te explicar por quê. Por mais difícil que seja a gente aceitar essa verdade, né, de que eu sou responsável pelos meus sentimentos, nós precisamos de abrir o nosso coração para esse entendimento. E eu quero que você faça isso agora. Põe a mão aqui no peito, olha, respira fundo e abre o coração. Abre o coração para que você possa assimilar essa verdade que eu quero trazer para você e ver o quanto ela ressoa aí dentro do seu coração. Os nossos sentimentos, né? Eu trouxe para vocês a diferença, que existe uma diferença entre emoções e sentimentos. As emoções são reações químicas e elétricas automáticas, né, que acontecem no nosso organismo. Mas o sentimento, né, os sentimentos é a interpretação que eu dou para as coisas que me acontecem. Então, quando acontece algo na minha vida, eu conto uma história para mim sobre aquilo que aconteceu. E é por isso que cada pessoa, diante de um mesmo fato, né? Vamos supor, você tá ali no carro, no trânsito, e aí acontece um acidente. Vários carros ali do seu lado. Você vai ter uma versão dos fatos, né? Vamos supor que um motoqueiro caiu e foi acidentado. Você, talvez, porque seu irmão anda de moto, o seu foco vai ser no motoqueiro. O outro, talvez porque o carro está sem seguro, vai ter foco no carro da pessoa que bateu. Poxa vida, como agora? Será que essa mulher tem seguro? O outro, que estava ali passando um baleiro, falou assim, que estava com foco no baleiro, falou assim, não, graças a Deus que esse baleiro tinha acabado de sair. E é isso, por quê? Porque cada um de nós vai contar a história, vai interpretar o fato segundo a sua lente, segundo o que vai dentro do seu bojo. E isso vai gerar o seu sentimento, né? Então, o seu sentimento, ele decorre da interpretação que você dá para os eventos da sua vida. Eu quero trazer um outro exemplo para ficar ainda mais claro. Suponhamos que você tenha marcado de almoçar com a sua amiga meio-dia, tá? No restaurante tal. Se você está lotada de serviço, tinha que fazer uns pagamentos antes de sair, mas como você tinha marcado com ela, já estava atrasada, você foi e não fez seus pagamentos. Suponhamos que a sua amiga atrasa 40 minutos.
Aí você vai, enquanto você espera, entra no aplicativo do banco e vai fazendo os pagamentos. Então, aquele tempo para você foi maravilhoso. Ainda bem que ela atrasou, porque agora eu resolvi minha vida, posso ficar relaxada. Então, o seu sentimento diante do atraso dela vai ser ótimo, te favoreceu. Agora, suponhamos que você estava doida para encontrá-la, tinha um tanto de coisa para conversar com ela, mas você tinha uma reunião, você tem uma reunião às 14 horas e ela chega quase 1 hora da tarde. Ou seja, você vai ficar super chateada. Por quê? Porque você estava precisando de conversar com ela, ela atrasou, você não vai poder ficar mais, porque você tem outro compromisso. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que os nossos sentimentos, eles decorrem muito das nossas necessidades, das expectativas que nós criamos, das esperanças que nós temos a respeito dos eventos que acontecem na nossa vida. E a partir disso, eu vou contar uma história para mim a respeito daquilo que aconteceu. Né? Eu poderia, no caso dela ter atrasado e eu ter o compromisso, ficar irritada, achar que ela é uma insensível, que ela nem pensou que eu queria conversar com ela, percebe? E sair magoada, encontrar com ela, conversar, mas não conseguir me abrir, não conseguir estar inteira ali porque eu fiquei magoada. Como, por outro lado, o fato dela ter atrasado, ter me ajudado a resolver meus problemas, porque enquanto ela não vinha, eu estava fazendo as minhas coisas, me deixou ainda mais leve, tranquila para encontrar com essa amiga. Então, você percebe que não é o atraso que gera o seu sentimento? Não é o fato dela atrasar? Porque nas duas situações, o atraso foi o mesmo. Mas o que fez com que você tivesse sentimentos diferentes a respeito daquele fato? As suas necessidades, as suas expectativas, os seus desejos, entende? As suas esperanças, que vão gerar o quê? A história que você vai contar para você a respeito do atraso dela. Então, o que acontece? As pessoas, elas podem ser um estímulo para os nossos estados emocionais, mas elas nunca são a causa. Preste atenção nisso. Nós temos a tendência de responsabilizar as pessoas por aquilo que nós estamos sentindo. Nó, fulano me matou de raiva. Nó, tô magoada demais com ciclano. Nossa, eu tô com medo do que minha mãe vai falar. Tô com medo da minha mãe. Na verdade, o outro, ele não é o responsável pelo seu sentimento. Ele pode ser o estímulo, o gatilho para que o seu sentimento desemboque, vamos dizer assim. Pode ser o gatilho que vai deflagrar o seu sentimento, mas ele não é a causa. E aí eu quero trazer um exemplo para você. Suponhamos que você está aqui tomando uma xícara de chá, tá? A xícara está cheia, você está tomando. Alguém vem e esbarra em você. E você entorna o chá no chão. A pessoa não foi a causa, né, do chá cair no chão. Ela foi um esbarrão, ela foi um estímulo, né? O esbarrão provocou a queda. Mas o que caiu não é responsabilidade do outro. Percebe? Como tinha chá na xícara, ao levar o esbarrão, caiu o chá. Se você tivesse café na xícara, diante do esbarrão ia cair o quê? Café. Se você tivesse leite, diante do esbarrão ia cair leite. E é isso que eu quero que você entenda. O outro não é responsável pelo que você tem na xícara. O que está na sua xícara interior, o que está no seu bojo, é responsabilidade única e exclusiva sua. O outro pode ser, sim, responsável pelo esbarrão, né? Por gerar, por fazer com que você detone aquilo que está dentro de você.
Mas o que está dentro de você é seu. A boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração, você é quem enche ele. Seu coração está cheio de quê? De raiva, de ressentimento, de mágoa, de tristeza. Seu coração está cheio de inferioridade, de rejeição. Ou seu coração está cheio de alegria, de paz, de gratidão, de coragem, de disciplina? De que seu coração está cheio? Essa é uma pergunta que eu quero que você pare para refletir. De que o seu coração está cheio? Porque é isso que você vai vomitar no outro. É isso que você vai entornar no chão. Não importa o que o outro faça. Tem uma frase que eu acho ela muito perfeita para explicar isso, né? Bateu, doeu, toma que é seu. Porque, gente, o bateu, você pode falar assim, desculpa. Não, tudo bem, não me machucou. Agora, se bateu e doeu, pô, por que você bateu em mim? Você não está olhando para frente, não. Entende? É exatamente o que está dentro de você que você joga para fora. Se você está em paz, o outro bate, você fala assim, não, tudo bem. Poxa, até doeu, nossa, menino também, viu? Mas você não vai se irritar, você não vai. Mas se você está inflamada, se você está sentida, você vai soltar os cachorros. Percebe? Então, é muito importante a gente entender isso. E outra coisa, gente, o que o outro faz é dele, diz respeito a ele. Mas aquilo que ele fez, mas o que aquilo que ele fez provocou em você é seu. Percebe? É exatamente o que eu acabei de falar. O que o outro faz é dele. Então, se o outro foi irresponsável, não prestou atenção, né, não estava atento que tinha pessoas na frente dele, veio, esbarrou, ele é responsável, sim, por essa falta de pensar, essa falta de cuidado. Mas aquilo que a atitude dele provocou em mim é responsabilidade minha. Por quê? Porque acionou lá dentro alguma memória, algum registro. Acionou em mim aquilo que já estava lá. Percebe? E é por isso que o outro não é responsável pelos meus sentimentos. E nós temos muita dificuldade de entender isso, né? Muitas vezes a gente até fala, né, com o filho, né, pequeno, não, a mamãe está tão triste porque você tirou nota ruim. Eu mesmo já fiz isso, eu ficava magoada com os meus filhos quando eles vinham com nota vermelha para casa. Eu levava para o lado pessoal como se eles tivessem me desconsiderando, como se eles não soubessem que era difícil pagar a escola na época, entende? E aí, na verdade, não era o meu sentimento não tinha nada a ver com eles, tinha a ver com a minha dificuldade financeira naquele momento, tinha a ver com o fato de estar sozinha cuidando deles, que era pesado, entende? Tinha a ver com os meus buracos. Não tinha a ver com a nota vermelha. A nota vermelha, tudo bem, vamos lá resolver, vamos pegar uma aula particular, vamos ficar mais atenta, né? E resolver isso. Mas a minha dor era decorrente de outra necessidade. E é isso que a gente precisa começar a perceber. Ei, Keila, bem-vinda. Mara, chegou um pessoal, bem-vindos todos. Então, gente, isso precisa ficar muito claro, porque senão a vida passa a ser um culpar do outro e nunca um autorresponsabilizar. E se eu não tenho o controle da gestão dos meus sentimentos, eu fico à mercê do outro,
do que o outro, será que ele vai falar bonito comigo? Será que ele vai ser educado comigo? Será que ele vai gritar comigo? Será que ele vai me amar? Será que ele vai me cuidar? E aí eu fico sem o controle da minha vida, sem o controle das minhas emoções. Eu dou esse poder para o outro, quando na verdade, gente, esse poder é só meu. Eu sou a responsável pelos meus sentimentos. E olhar para isso faz com que a minha vida se transforme, porque a partir do momento que eu tenho esse controle, tanto de gerar, de me colocar, de permitir que sentimentos ruins deflagrem e permaneçam por um tempo na minha vida, eu também tenho o poder de alterar esses estados emocionais. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Então, a primeira coisa para que a gente possa mudar o nosso estado emocional de negativo para positivo é você identificar qual é o sentimento que você está experimentando. É você parar um pouquinho e reconhecer: é raiva, é mágoa, é inveja, é tristeza, é reconhecer e validar. Afinal, você pode, você tem todo o direito de sentir. E muitas vezes na nossa sociedade, nós somos ensinadas a ignorar aquilo que a gente sente. Ah, isso é bobagem. A pessoa está triste, magoada ou está deprimida. Que frescuragem que é essa? Que bobagem que é essa? Não. Nós precisamos validar aquilo que nós sentimos, até para que a gente entenda e olhe para nós, dê um lugar para esse sentimento dentro de nós, porque é só quando eu olho para ele, eu digo: olha, eu vejo você, eu te percebo, eu estou sentindo tristeza, eu estou com raiva. É a partir do momento que eu reconheço é que eu posso transformar. Eu não mudo, eu não consigo mudar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não sei. Percebe? Então, primeiro passo é esse. O segundo passo é você perceber e se perguntar, a partir da identificação do seu sentimento: qual necessidade minha não foi atendida? Aquele exemplo que eu falei, de eu ficar magoada quando meus filhos tiravam nota vermelha. Qual necessidade minha não estava sendo atendida? A necessidade de ter alguém do meu lado, a necessidade de ter uma ajuda financeira, ou ter um companheiro que pudesse cuidar disso junto comigo. Essa era a minha necessidade não atendida. Não era o fato da nota propriamente dita, ou o fato de eu achar que eles não virariam nada na vida, porque eles tinham 8 anos, né? Eles não tinham nem consciência disso. E eu lembro disso como se fosse hoje, né? O quanto eu responsabilizava eles por aquilo que eu estava sentindo a cada nota vermelha que chegava. Então, hoje eu tenho clareza gigante sobre tudo isso, mas a maioria mas eu tenho clareza porque eu estudei, porque eu busquei, porque eu cresci, né? Porque eu fiz curso, porque eu li centenas de livros, né? Ou seja, eu mergulhei no autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal. Então, hoje eu tenho um nível de consciência gigantesco. Eu consigo perceber com muito mais rapidez, clareza, aquilo que está acontecendo dentro de mim. Mas a maioria das pessoas não consegue. Então, parar para pensar e perceber e se perguntar: qual necessidade minha não foi atendida para eu estar magoada, para eu estar com raiva, para eu estar me sentindo preterida, para eu ter me sentido rejeitada? Porque quando você identifica, clareia para você: ah, não, eu gostaria de ter sido considerada, de ter sido trazida para o grupo, de ter sido apresentada por fulano, de ter sido chamada para ir para a cozinha junto com todo mundo. Entende? Aí você vai começando a se conhecer e a perceber os seus processos.
E a partir daquilo que você vê, você consegue transformar. Depois, o terceiro passo, gente, procure conversar com alguém da sua confiança, compartilhar o seu sentimento. Porque quando você compartilha, muitas vezes, quando a gente vive a coisa sozinha, o negócio fica deste tamanho, fica gigantesco. Na hora que você verbaliza, você organiza o que está acontecendo dentro de você, para que você tenha um discurso coerente. Ao organizar as ideias para transferi-las para uma outra pessoa, você ganha clareza do que está acontecendo. Só esse ato de falar, a partir da organização da fala, você já tem um leve alívio do que está acontecendo, porque você tem clareza sobre isso. E depois, ao falar, você tira a pressão que você estava sentindo naquele momento, porque você compartilhou com alguém, você diluiu aquilo que estava sozinho dentro de você, entende? Então, o compartilhar com alguém de confiança é fundamental para esse processo, e não é à toa, né, gente, que a terapia, ela é o quê? Um processo de cura pela fala. Porque ao falar, organizamos nossos pensamentos, né? A gente consegue se ouvir e perceber uma outra dimensão daquilo que muitas vezes nós não percebemos quando está só aqui dentro da cabeça. Percebe? Então, isso é muito importante. Depois, é muito importante a gente procurar olhar para o outro, tentando entender qual sentimento está lá com ele e qual necessidade ele tinha para ter reagido daquela maneira. Percebe? Ou seja, ele também estava imbuído de um sentimento e de uma necessidade para gerar aquele comportamento. Quando você faz isso, você começa a clarear para você e a entender e a começar a baixar a guarda para acolher com empatia, para olhar o outro com empatia. Mas por que é tão difícil a gente fazer isso? Porque, de um modo geral, nós aprendemos a julgar. Então, a nossa primeira escolha é julgar o outro, é tentar achar defeito, erro naquilo que o outro fez, porque isso foi aprendido. E, por outro lado, é muito mais fácil eu responsabilizar o outro do que está acontecendo do que eu trazer para mim essa situação. Muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E aí nós responsabilizamos o outro, né? Depois disso, você, para te ajudar a melhorar o seu estado, você precisa mudar a sua fisiologia. O que é a fisiologia? É a sua postura corporal. Quando você muda a sua fisiologia, né, se colocando em posturas de poder, por exemplo, ficando de mão em pé, pés levemente afastados, mãos na cintura, como cabeça erguida, ombros arqueados, você fica ali por um tempo com essa fisiologia, você vai liberar uma outra química hormonal que vai te ajudar a mudar o seu estado emocional. Ou ainda, se você pôr uma música alta e dança, você está mudando o seu estado emocional. Se você vai fazer exercício físico, você está quebrando o seu estado, porque você está mudando a sua fisiologia. Se você senta para meditar, né? Prestar atenção na sua respiração, estar presente, às vezes repetindo um mantra, com uma musiquinha mais calma, você está mudando a sua fisiologia e você está liberando uma nova química
no seu organismo. E essa nova química vai alterar o seu estado emocional e te potencializar e te ajudar a ir para um outro nível emocional, sair do negativo para o positivo. Uma outra forma é você ir tomar banho, entrar debaixo do chuveiro, cabeça e tudo, porque a água ela tem propriedades que afastam a frequência da água, ela afasta frequências mais baixas. Tanto é que eu não sei se vocês já experimentaram isso, sempre que a gente está no chuveiro, eu pelo menos, eu tenho ideias brilhantes no chuveiro. Não sei se vocês têm também. E por quê? Porque ali você tem um bálsamo. É como se você entrasse num refúgio para respirar, para recobrar o seu equilíbrio, para se reconectar com você sem a interferência daquele padrão de frequência que você estava. Obviamente que se você não eleva o seu padrão de frequência debaixo do chuveiro, fazendo uma prece, se reorganizando, se reestruturando internamente, saindo do chuveiro, você entra na frequência de novo, né? E continua do jeito que você está. Mas se você eleva a sua frequência dentro do chuveiro, porque você está num ambiente favorável, isento, assim você também consegue sair e ficar bem. Você também pode começar a prática. Ei, Éder, bem-vindo, Lucília, Andréia, Patrícia. Você pode também, gente, fazer a prática do Ho'oponopono. Eu não sei se vocês conhecem. O Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana, onde você vai curar as suas memórias de dor pela repetição das 4 frases de cura. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então você pode se sentar num lugar tranquilo, fechar os olhos e pedir: Divino Criador, limpa em mim todas essas memórias de dor que estão gerando essa raiva que eu estou sentindo. Todas essas memórias de dor que estão gerando essa mágoa, essa tristeza, essa depressão. E aí você começa a repetir como se fosse um mantra. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Daniela, abençoada, calma, plena. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Aí você vai repetindo, mesmo você não precisa de ficar em postura de prece ou de meditação, não. Só nesse primeiro momento para você se conectar com você. Depois você pode trazer isso como se fosse uma repetição. Por quê? Porque ao repetir essas 4 frases, mesmo que for de maneira automatizada, gente, a sua frequência, ela altera. E você se conecta, você sai daquele padrão e vem para uma outra sintonia. E com isso você recobra o seu equilíbrio, a sua positividade. E você consegue fluir, seguir o seu dia com mais harmonia, com mais paz, com mais equilíbrio e tranquilidade. Gente, fez sentido para vocês? Quem aqui já tinha. Aliás, para quem fez sentido, coloca aí. Para quem eu fez sentido para você? Para quem fez sentido, escreve eu. Porque é muito importante a gente ter esse feedback para saber se vocês estão entendendo, né? A loja aqui achou, falou sim. Quem mais, gente, fez sentido? Escreve eu. Fez sentido, né, para mim, eu. A Fernanda, que bom que você está aqui. A Keila, muito bom. Para quem mais, gente, fez sentido isso? E assim, é importante perceber que são técnicas simples, gente, que podem alterar o nosso estado de uma maneira assim muito rápida. A Mara também está trazendo o que fez sentido. Então, nós podemos nos valer de recursos internos para
gerir as nossas emoções. Então, o que precisa ficar muito, Marcelino também está dizendo, a Graziele, muito bom, gente. E, assim, para concluir, o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: primeira coisa, os nossos estados emocionais são gerados por nós mesmos. Muitas vezes, o nosso negativo, né? Igual eu falei para vocês, muitas vezes a emoção ela é algo automatizado. A Nininha também está dizendo, a Solas Guedes, né? A Sol. O nosso, que eu quero, vamos só fazer um fechamento aqui, um resumão para a gente guardar, tá? Nós não conseguimos controlar todos os eventos da nossa vida, mas nós conseguimos controlar completamente a forma como nós lidamos com os eventos da nossa vida. E com isso, somos capazes de controlar também as nossas emoções, o que eu sinto a respeito do que acontece comigo. Então, o sentimento é a interpretação que eu dou para os eventos da minha vida. É a história que eu conto para mim mesma a respeito do que me acontece. E muitas vezes eu conto uma história de vitimização. Por que eu? Por que comigo? Nada dá certo. E aí eu vou entrando numa sintonia cada vez mais baixa. Mas tem hora que eu falo assim, mas espera aí, o que eu não percebi para gerar esse resultado? O que eu preciso fazer para mudar isso da próxima vez? O que eu não fui atenta? A que eu não fui atenta? Você percebe que dependendo das perguntas que você faz para você te joga para o buraco ou você te leva para um caminho de mudança para que na próxima vez aquilo não aconteça. Quando você se joga para um caminho que te chafurda ainda mais no negativo, a sua tendência é o quê? É repetir. Por quê? Porque não houve aprendizado, você está se recusando a aprender com aquela situação, você está se vitimizando. Quando você faz perguntas que te levam a uma mudança, a olhar para frente, a ver o que você vai corrigir, o que você precisa aprender, o que você precisa mudar em você, aquilo te potencializa e já muda o seu astral, já muda o seu estado emocional só de te apontar para frente, né? Então, é nós entendermos que nós somos os únicos responsáveis pelo que eu sinto, né? Ou o que eu preciso entender com essa situação também, né? O que eu preciso entender com o que eu estou vivendo. E ter uma resiliência, né, de se perguntar e de se humildar, ao invés de brigar com a situação, né? Para que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo isso? É o para que eu estou vivendo isso. Exatamente. O que eu preciso aprender ali? O que eu preciso resgatar ali? Entende? Às vezes nós somos colocados próximos de pessoas com as quais nós temos dificuldade. Para quê? Para que a gente possa aprender a olhar para essa pessoa com compaixão. Porque às vezes a gente julga muito o que o outro não fez. Às vezes a gente está numa postura cobrativa. E aí nós vamos, através dessa intimidade, perceber o quanto o outro sofre também. E nós vamos começar a refletir qual o sentido de tanto julgamento. Será que o outro também não viveu coisas que fizeram com que ele agisse desse daquela forma, né? Que são o quê? Identificar os sentimentos deles, as necessidades. Mas independente disso, é muito importante, resiliência é tudo, isso mesmo. A Sueli está falando, se vitimizar quer dizer que sou carente? Não, Suelen. A carência, muitas vezes, as pessoas carentes, elas têm um buraco interno. E ao invés delas buscarem preencher esse buraco com o amor que elas precisam lhe dar,
porque depois de adultos, ninguém vai suprir esse buraco a não ser nós, né? Nós mesmos. Muitas vezes esses buracos, eles vêm dessa carência, tem a origem lá atrás, de pai e mãe, né? Só que depois de adulto, é você quem precisa, né, preencher esse buraco. As pessoas que são carentes, elas tendem a ter uma baixa autoestima, tendem a se sentir um pouco rejeitadas, não pertencentes, e isso leva, né, um conjunto que geralmente leva à vitimização. Pessoas com baixa autoestima, elas têm uma tendência a se vitimizar, né? Mas uma coisa, não ser vítima não significa ser carente. São coisas diferentes. Mas as pessoas carentes, de um modo geral, se vitimizam. Por quê? Porque pelo fato de não terem recebido aquilo que elas acreditam que deveriam ter recebido, elas cobram do mundo que o mundo lhes dê aquilo que elas não receberam. E aí, sempre se colocam como, olha, fulano me deu, você não me deu, você não me deu. E aí, ou seja, todo mundo te deve. E aí, ao não receber, você se sente o quê? Coitadinha, olha, o outro me deve e não me deu. Você entende? Então, esse é um processo. E uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui é que, no caso, né, você está trazendo essa questão, agradeço, uma constelação familiar, né, para você entender aonde está esse buraco, né? Porque as pessoas carentes, elas geralmente vão para a vida de costas, porque elas estão olhando para trás, elas estão olhando para os pais, olhando numa postura cobrativa, né? E aí isso impede que elas voem, né? Que elas cresçam, se desenvolvam, às vezes que até encontrem um companheiro ou às vezes essas pessoas buscam num homem, né? A gente está falando, a mulher busca no homem, o homem busca na mulher, alguém que venha preencher esse buraco, sendo que essa não é a função do outro, né? Eles nunca vão conseguir preencher os buracos. A Fernanda está falando, carentes se justificam muito, ao invés de se vitimizar. Mas a justificativa é uma forma, é uma historinha que você está contando. Ah, eu não pude por causa disso, é uma falta de autorresponsabilidade, né? Mas é tão interessante, gente, que muitas vezes as pessoas não aprenderam isso. E esse é o ponto que eu quero trazer. Nós precisamos avançar, nós precisamos aprender, sair desse estágio, né, de miséria emocional, para que a gente possa começar a ter esse domínio de quem nós somos, não nos deixar levar pelas nossas emoções, ora eu estou amando todo mundo, ora eu estou odiando todo mundo, ou ficar julgando todo mundo. Nós precisamos de passar dessa etapa. Então, eu quero convidar vocês, gente, para o curso gratuito que eu vou ministrar nos dias 12, 13 e 14 de junho. Né? Nesse curso, eu vou ensinar como dizer não, mesmo sendo uma pessoa insegura. E por que esse tema? Porque o não, ele nos ajuda a pôr limites para nós e para o outro. Ajuda a gente a se valorizar, a se respeitar. E isso nos ajuda a equilibrar o nosso emocional. Quando a gente se respeita, a gente está se amando, a gente se sente feliz conosco, é um autocuidado, né? Então, eu deixei para vocês no Stories, né? Tem uma postagem com o curso, o link do curso. Eu quero que vocês entrem no grupo do curso para vocês participarem, ou vocês podem ir na bio do meu Instagram, Mentora de Autoestima, clicar lá e entrar no grupo, porque eu vou pôr o link, vou pôr todas as informações do curso, e o curso está imperdível. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês terminando a live aqui, eu quero que vocês vão lá para o feed
do meu Instagram, eu deixei um post lá com o nome da nossa live. Como mudar o seu estado emocional de negativo para positivo, mesmo estando magoada. Eu quero que você vá lá e comente o que mais fez sentido para você nesta live de hoje. O que marcou? O que te tocou aí no seu coração? E olha, se você tiver sentido aí, né, que as questões, o que te perturba, o que te atrapalha, o que compromete a sua vida, né, sentindo que a sua vida está parada num ponto, estagnada em alguma situação, eu quero te convidar a vir fazer uma constelação, né? Eu, como consteladora familiar, eu tenho visto tantas melhoras, sabe, com os clientes, tanta libertação, sabe? Porque a constelação ela mostra aonde ficou bloqueado ali, o que está emaranhado, o que está te prendendo e te impedindo de fluir na vida. Né? E a partir disso, quando você olha e enxerga, você tem uma consciência gigantesca do que está te acontecendo. E com isso você consegue trabalhar de uma forma mais eficaz naquilo, sabe? E entender quais leis não estão sendo observadas que estão gerando tantos conflitos. Gente, para quem fez sentido aí, eu quero que vocês cliquem aí, eu quero coraçãozinho. Quem gostou da live, quem gostou, valeu a pena, valeu. Escreve aí, por que valeu a pena estar aqui? Aliás, aqui não, gente, vocês vão escrever no post. Por que valeu a pena ter vindo nessa live? E eu vou deixar no Stories também, agora, uma sugestão de temas. O que você gostaria qual tema você gostaria de ter na live, na live da semana? Toda semana eu estou fazendo uma live. Eu quero que você traga um tema que faça sentido para você, para a gente poder estar trazendo, atendendo e estar diluindo essas dúvidas para a gente ter uma vida muito melhor, né? Fez muito sentido tudo que você disse para mim, Marcelino mandando coraçãozinho. Tive vários insights, a Sol está falando, sua live foi maravilhosa, tudo me tocou. Que bom, gente. Olha, não tem nada que nos engrandece mais do que esse feedback, né? E eu agradeço a todos também a oportunidade de estar aqui. Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima live na semana que vem. Gratidão, Keila. Beijo enorme. Tchau.